O Jorge Jesus deu uma entrevista hoje lá no Al Hilal e perguntaram se ele estava ansioso pro retorno do Neymar, que agora finalmente está próximo. Porém, o português deu uma declaração um pouco forte que deu a entender que ele não liga muito pro Ney e acredita que o time nem mesmo precisa do brasileiro. Afinal, mesmo em sua ausência, a equipe dele segue vencendo todos os jogos. E é óbvio que, considerando o nome que o Neymar tem no futebol mundial e a fortuna que os árabes investiram e investem nele todo mês, uma declaração dessas deu o que falar por lá. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as palavras do Jorge Jesus sobre o Neymar com todos os detalhes, a provável data da volta dele aos gramados, e eu vou querer saber se você concorda com a polêmica fala do português ou não. Pois é, pessoal, daqui a exatos 8 dias fará exatamente um ano que o Neymar não joga uma partida oficial. É realmente muito tempo, e pra quem foi ao longo desse tempo acompanhando a sua recuperação, a coisa foi ainda pior, porque parece que cada vez adiavam mais, e isso inclusive acontece até hoje. Só pra você lembrar, exatamente um dia depois da lesão, o Ney já fez os exames que constatou que ele havia rompido o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. Pra quem entende, sabe que é uma lesão bem grave que necessita intervenção cirúrgica e que a recuperação pós-cirurgia demanda de 6 a 9 meses. Com isso em mente, a primeira coisa que os médicos falaram é que começariam a preparação para que ele voltasse a tempo de jogar a Copa América. Afinal, a partir de outubro, de 6 a 9 meses, daria mais ou menos no período do torneio. Quando essa data estava chegando, mais ou menos por volta de maio, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e de Neymar, apareceu em uma entrevista numa rádio e avisou a todos os torcedores para não terem expectativas de verem o craque nesse torneio, pois não daria tempo e que a nova previsão, portanto, seria então a partir do começo da temporada na Europa e na Arábia, ou seja, lá por meados de agosto. E então novamente chegou em meados de agosto, começou a temporada, os jogos oficiais do Al Hilal e nada de ver o Neymar em campo. Nesse período ele apareceu em uma transmissão ao vivo jogando pôquer e revelou que a sua volta estava prevista para o final de setembro. Aí chegou então a metade do mês de setembro, e mais uma vez uma notícia ruim. Neymar reprovou nos exames médicos do Al Hilal e precisaria de mais um tempo de recuperação, segundo os jornais locais, cerca de 2 meses. E como se não bastasse, essa notícia ruim ainda foi potencializada por uma decisão do Jorge Jesus. Pra você que não sabe, a Liga Árabe tem um limite de jogadores estrangeiros, basicamente para não pegarem a Liga dos Caras e deixassem nenhum jogador local nos times. E agora em setembro finalizava o tempo que os times tinham para mandar a lista oficial de jogadores. E o Al Hilal, que recentemente contratou João Cancelo, ex-Barcelona, e Marcos Leonardo, ex-Benfica, só tinha mais uma vaga para estrangeiro. E então o Jorge Jesus, vendo que o Neymar precisaria de mais um tempo para se recuperar, decidiu inscrever Renan Lodge. Ou seja, entendemos que na cabeça do português, poder usar o lateral já a partir de agora compensaria mais do que deixar o espaço vago para usar o Neymar só a partir de novembro ou dezembro. Ou seja, com essa decisão, mesmo que o Neymar já estivesse recuperado e estivesse pronto para jogar já hoje, ele só poderia atuar nos jogos do Al Hilal que não forem pelo campeonato local, ou seja, os jogos da Champions League asiática, que são bem poucos comparados ao campeonato local deles. Lembrando que na última semana o brasileiro voltou a treinar junto com o time, o que indica que sua volta realmente está perto. Mas como eu disse, agora ele só poderia jogar pela Champions League da Ásia. Jogar pelo campeonato saudita somente em janeiro, quando abrir a lista de inscrições para a segunda metade do campeonato, totalizando portanto incríveis 15 meses sem jogar de maneira regular. Só com essa decisão então do Jorge Jesus de não inscrever o brasileiro, já havia dado a entender que na cabeça dele o Al Hilal nem precisa muito dele. E então hoje o português foi lá e deu uma declaração polêmica que praticamente confirmou isso. Se liga nas palavras dele. Sim, eu disse ano passado que não seria bom para Neymar jogar pela seleção brasileira naquela data FIFA em específico. Ele chegou aqui com uma lesão e lembro bem de minhas palavras. O resultado todos nós vimos, mas isso é coisa do passado e não adianta remoermos agora. Se estamos ansiosos pela sua volta, Neymar ficou um ano ausente. Seu retorno vem sendo totalmente preparado e vai agregar muito valor para nós. Neymar completará um ano de lesão e o time está prestes a completar um ano e meio sem nenhuma derrota local e apenas uma derrota no continente. O Al Hilal não depende de um jogador, jogamos com o grupo, deixando muito claro que Neymar é um grande jogador, mas não dependemos dele. E o fato é que essa declaração de hoje do Jorge Jesus divide muitas opiniões. De fato, ele não está errado quando fala sobre os resultados
resultados que ele vem conseguindo no Al Hilal. O time quase nunca perde e, inclusive, ao longo desse período de lesão do Ney, emplacou nada mais nada menos que o recorde mundial de vitórias seguidas com incríveis 34 triunfos consecutivos. O Al Hilal, portanto, já provou inúmeras vezes que é o melhor time tanto da Arábia como do futebol asiático, mesmo sem o Ney. Já pensou, inclusive, se ele volta e o time para de ganhar? Aí eu acho que os árabes que investiram um caminhão de dinheiro nele iriam à loucura. Ou não, né? Afinal, só pagaram essa quantidade para levar o Neymar e outros craques para lá com o intuito de atrair mais olhos para o futebol deles, e não para verem esses jogadores atuando contra times os quais muitos nem logo têm. Mas ainda falando sobre as palavras de hoje do Jorge Jesus, o fato é que a galera não gosta muito quando o português fala isso, pois parece que ele realmente não consegue falar de uma maneira que não agrida diretamente o brasileiro. Ao invés de focar apenas em enaltecer o triunfo da equipe, parece que ele faz questão de dizer que não precisou do Neymar para esse triunfo. Lembrando que essa não foi a primeira vez que ele deu uma cornetada dessas. Ainda quando estava no Flamengo, pediram para ele comparar o Neymar ao Messi e ao Cristiano Ronaldo, e ele deixou bem claro a sua opinião e sobre como ele vê a diferença desses três craques. Se liga. Mas o Neymar, o que você acha do Neymar? O Neymar é um fora de série. Você acha que ele ainda é o jogador? O Neymar ainda não é, ainda não chegou ao top como chegou o Ronaldo ou o Messi, não é? Porque eles olham, tanto um como o outro, olham para a carreira deles completamente diferente do Neymar. Eles são dois jogadores que põem à frente deles, à frente do prazer que não é o futebol, não é? Eles põem o futebol. O futebol é a paixão do Ronaldo, o futebol é a paixão do Messi e, portanto, nada mais está à frente do prazer deles que não seja o futebol. O Neymar não. O Neymar primeiro tem, à frente dele tem outros prazeres que não é o futebol. Pois é, pessoal, analisando as palavras dele nessa entrevista em específico e também em algumas outras, o que realmente parece é que o Jorge Jesus não vai muito com a cara do Neymar, por achar que, apesar do talento absurdo que ele tem, não é um jogador muito dedicado e que não busca colocar o futebol como uma prioridade em sua vida. E por isso agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. O que você acha? O Jorge Jesus está fazendo declarações que não deveria e, portanto, sendo desumilde com o brasileiro, ou você já acha que ele não falou nada demais, afinal ele não está mentindo quando diz que o time dele está ganhando sem o Neymar porque é um grupo forte coletivamente e que não depende de um só jogador? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica e o porquê, e se você não viu como os principais craques do mundo inteiro, como Messi, Neymar e Suárez, reagiram ao anúncio de aposentadoria do Iniesta ontem, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Que Deus te abençoe e valeu!